Tudo bem com você? Já está de volta para a gente dar sequência ao tema de hoje, que é obesidade e desnutrição. Bom, a gente falou aqui o tempo inteiro de alimentos processados, multiprocessados, né? Vários ultraprocessados, minimamente processados. Qual que é a diferença entre esses alimentos? Nós temos 4 classificações. Os não processados são daqueles alimentos in natura, né? Então, é a fruta, a verdura, os grãos, cereais. Os minimamente processados seriam aqueles alimentos como óleo, manteiga, que já precisa de uma refrigeração, condimentos de preparações culinárias. Temos os processados, que aí a gente poderia incluir iogurte, os leites pasteurizados, por exemplo, e os ultraprocessados, que é o que a gente fala como maléfico, que são os alimentos que são enriquecidos e tem mais de 5, 6, 10 ingredientes em um alimento. Então, quando eu pego o rótulo de um alimento e eu vejo lá uma lista enorme de coisas, lá no final tem corante, né? Ou seja, um simples pão precisaria de tanto ingrediente, né? Aí, de repente, esse pão nem mofa, porque tem muito condimento. Então, ou seja, muito conservante. Então, aqueles produtos ultramente processados são esses produtos que levam muito ingredientes, né? E que a gente deve consumir cada vez menos. Pacotinho de biscoito, os cookies, biscoitos recheados e por aí vai. Você deu o exemplo do pão. Um pão comprado, um pão de sal, como um pãozinho francês, ele seria um pão, de certa forma... Ele seria um processado. Um processado, então... Não ultraprocessado, não. Porque ali vai levar farinha, água, um pouco de açúcar. Ele seria, entre aspas, mais saudável do que um pão de forma? Seria. Eu não condeno pão de sal, não. Nem o arroz com feijão. Aquilo que o acesso a esses alimentos, né? Como eu falei no primeiro bloco, que eu consigo adquirir até na drogaria, né? Vamos parar para pensar aí. É um produto que tem ali uma cara bem atrativa. Se é para o público, para a criança, tem ali o personagem que ela gosta. Você vai, olha, observa o rótulo. Não ali carboidrato, proteína, gordura, não. A lista de ingredientes. Se eu vejo um alimento que tem uma lista de ingredientes muito grande, é um alimento ultraprocessado. E a gente deve consumir ele o mínimo possível. E quais são hoje os tratamentos para quem chega nessa etapa, já está com um tipo de obesidade? Bom, primeira coisa é o conceito que sempre um procedimento que vai ajudar uma pessoa a emagrecer, ele tem que estar inserido dentro desse conceito, de ser uma parte do tratamento. Então, desde o procedimento mais simples até o mais complexo, de maior risco, ele não vai resolver sozinho o problema da obesidade. É importante o papel da nutrição, do médico, às vezes mais de um médico, porque pode, por exemplo, o paciente estar obeso por excesso alimentar de calorias, mas ele pode ter algum problema metabólico e endocrinológico que tem que ser tratado por um endocrinologista, né? A terapia psicológica, né? Em alguns casos, psiquiatra. Sim, sim. Então, essa equipe toda vai estar envolvida no processo de um paciente que vai fazer algum procedimento. O procedimento ele vai depender um pouquinho da vontade do paciente, mas também dessa classificação de índice de massa corporal. Então, eu vou partir do paciente que está com obesidade severa, né? Então, esse paciente que tem obesidade severa, ele é um paciente que ele pode fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Hoje em dia, no nosso país, as mais empregadas são bypass, que envolve um desvio da parte do trajeto do alimento. Ele passa num estômago que vai ficar uma porção bem pequena de estômago, e daí ele vai direto para uma parte mais à frente do intestino, através de uma anastomose, que é uma emenda feita entre esse estômago menor e uma parte mais à frente do intestino. Então, esse paciente ele vai comer menos e vai absorver menos nutrientes, porque o alimento vai passar numa porção menor do intestino. O outro procedimento cirúrgico mais feito no país é o sleeve gástrico, tá? Sleeve vem da palavra sleeve em inglês, que significa manga, porque o estômago normalmente é uma bolsa larga, nós transformamos ele numa manga, ou seja,
num trajeto estreito, parecendo uma manga de paletó, de estômago. Então, vai ter um volume menor e esse paciente, em geral, ele não tem muito transtorno de absorção alimentar. Um ou outro cofator, como ferro e às vezes a vitamina B12, podem abaixar no paciente. Então, esses pacientes de obesidade mais severa, eles podem fazer esses procedimentos, mas se não se candidatam, não se sujeitam a fazer por algum problema relacionado a risco esses procedimentos, eles podem fazer os procedimentos mais simples, por exemplo, por endoscopia. É muito comum utilizar, às vezes, um balão gástrico por um tempo. Hoje em dia a gente utiliza por às vezes 2 anos, desde que troque a prótese de ano em ano. Essa prótese endoscópica é um tratamento de menor risco e o paciente ele vai se alimentar menos, tá? Vai ter a fome controlada e ele vai fazer a escolha nutricional adequada para o seu gasto de energia com a nutricionista, fazer acompanhamento psicológico e terapia com o psiquiatra e o psicólogo. E há cerca de 7 anos foi descrito no país, no mundo, e há 3 anos no país, um procedimento endoscópico chamado endossutura gástrica, em que por endoscopia é feito uma costura interna no estômago que vai reduzir o volume do estômago do paciente sem ter a necessidade de anestesia geral, cortes, incisões. Então é um procedimento de também risco menor, indicado para aqueles pacientes que têm obesidade leve, moderada e para os de obesidade severa ou mórbida que não querem se submeter a um procedimento cirúrgico. Mas todos esses procedimentos eles têm que estar dentro de uma equipe multidisciplinar, porque senão nenhum deles vai dar resultado completo, resultando, como você mesmo falou, em ganho de peso, reganho de peso, né? Uhum. Então, o conceito do tratamento ele continua multifatorial e multidisciplinar. O senhor falou aí da absorção de nutrientes. Sim. Então, é comum, não sei se comum é a palavra mais adequada, mas acontece então dessa pessoa estar com o peso adequado, mas com uma baixa de nutrientes. Como que fica essa questão depois do controle da saúde? Então, a desnutrição, ela pode ser, assim, de alguns elementos, algumas vitaminas, né? E ela pode ocorrer no obeso, por incrível que pareça. Então, algumas vezes o paciente, ele está obeso ou está tratando a obesidade depois de uma cirurgia, ainda está acima do peso, mas ele tem uma deficiência desses nutrientes, né? Então, é muito comum. E depois que o paciente que se submeteu a um procedimento cirúrgico, em geral, esses mais invasivos, né, esses que têm um risco maior, o paciente ele vai mudar um pouquinho o perfil do corpo dele. Às vezes ele vai estar no peso adequado para a altura, mas se você mede outros parâmetros, como massa muscular magra e excesso de percentual de gordura, não vai estar adequado. Então, às vezes é um paciente que está visualmente magro, mas ele não está bem nutrido. Então, ele vai estar com massa magra, por exemplo, bem abaixo. A gente chama isso de sarcopenia. Sarcômero é um termo relacionado à massa muscular, né? Então, o sarcopênico é aquele que tem a massa muscular baixa. Aí, nesse caso, a atividade física, imagino que seja recomendada para fortalecer, né? E cada vez mais cuidado nutricional. Sim, e aí entra você, né, Caroline? Como que é o cuidado com esse paciente pós-procedimento, essa readaptação do paciente? É uma readaptação. Aí é uma alimentação no início muito restrita, né? Tem todo um protocolo, às vezes 6 meses, 1 ano, dependendo da cirurgia. O volume alimentar reduz muito, então tem que ser acompanhado, às vezes, quinzenalmente o paciente. É um outro tipo de tratamento e sempre priorizando a reeducação para ele mudar o hábito para frente. Uhum. Porque, às vezes, ele sofre com isso. Ele tinha uma descarga ali no alimento que ele não tem mais. Então, esse acompanhamento, ele é para sempre. E aí, depois a alimentação, ele vai se ajustando, vai ajustando as vitaminas, ferro e B12 são as que a gente mais observa essa queda. E aí, a gente faz reposição com suplementação, porque a alimentação não dá conta, tem que ser suplementação. E para o paciente que não fez a cirurgia, o tratamento para obesidade é aquele que a gente já falou, que é essa mudança com foco na mudança de comportamento e ele entender que isso é para sempre. Porque o que a gente não quer ver é aquela oscilação de peso, né? Perde peso, ganha, perde peso, ganha. É melhor aquela pessoa que vive sempre acima do peso num certo período do que aquela pessoa que varia muito, né? Porque o corpo, ele precisa de uma rotina, uma referência, e ficar oscilando na balança não é bom.
Por isso que às vezes a cirurgia, ela vem a calhar, sim. Outras vezes não, e tudo tem que ser bem discutido por uma equipe, né? Porque é muito complexo tratar a obesidade. Em poucas palavras, qual seria o que o senhor diria para uma pessoa, então, que está aí numa obesidade leve ou já está com sobrepeso? Qual que é a indicação, a orientação? Bom, para quem está em graus menores, entender que a obesidade deve ser cuidada mesmo nesse grau com seriedade, até porque ela é uma doença que tende a ter uma progressão de nível. Então, eu sempre falo isso com um obeso leve, moderado ou sobrepeso que entra no consultório. Ele tem que entender que quem hoje ele vê na rua que é um obeso severo, ele não pulou de peso normal para obesidade severa, ele passou em níveis menores e não se cuidou. Então, cuide da obesidade leve como se ela fosse severa. Gente, muito obrigado. O tempo foi curto, viu? Sim. Depois vocês podem voltar para a gente continuar essa conversa. Obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. Nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e nós temos um novo encontro marcado na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.